Olá pessoal, aqui é o professor Djalma. Hoje vamos falar um pouquinho sobre questão de dúvidas, né? Principalmente na parte da ciência, a parte científica. As pessoas não sabem se tomam ou não tomam vacina, né? Se acreditam ou não acreditam, se asteroides vão cair ou não vão cair na Terra, se a Terra é plana, se ela é redonda. Quer dizer, tem uma série de dúvidas e isso gera um problema sério para as pessoas porque elas ficam sem referência. A questão é a seguinte: na minha condição, né, humilde de professor e pesquisador, eu posso dizer o seguinte, que nós não podemos descredenciar tanto a ciência como nós temos feito ultimamente. Digo nós enquanto sociedade. É certo que você não pode tomar uma vacina assim, fizeram a vacina, semana que vem você vai tomar. Não é assim que funciona. As vacinas levam um tempo para serem desenvolvidas. E também, que vacina que está sendo desenvolvida e como está sendo desenvolvida e por quem. Né? É isso que tem que ser observado. Então, isso é uma questão que também é muito importante. Tudo que é pesquisa científica não é da noite para o dia. E o que é uma pesquisa científica? O que a ciência se propõe? As pessoas não entendem essas coisas e às vezes fazem um pré-julgamento muito equivocado, né, sobre ciência e tudo mais. O que é o conhecimento científico? Bom, nós temos o conhecimento vernáculo da Terra, que é dito aqui na escola da vida. Vocês devem ter ouvido essa expressão. As pessoas podem aprender na simples convivência social da sociedade. Isso já é desde o tempo das cavernas. Foi assim que nós acabamos descobrindo muitas coisas. É claro que esse conhecimento também conduziu à ideia de se construir um conhecimento mais preciso, mais exato, ou um conhecimento mais rigoroso. E esse conhecimento mais rigoroso é chamado conhecimento científico. Então o conhecimento científico ele é um conhecimento pautado em regras, em métodos, né, e não pode ser formulado de qualquer jeito, não pode ser no achismo. Essas coisas exigem precisão, exigem experiências e confirmações e repetições de experiências e confirmações e assim por diante. Não quer dizer que um conhecimento científico seja consagrado para todo sempre e aquilo não possa evoluir. A ciência evolui. Haja vista, por exemplo, o método pensado por Newton para descrever as forças que envolvem a gravitação, os elementos que envolvem a gravitação, vou colocar dessa forma, de forma mais correta, formalmente mais correta. Para Newton a gravidade era uma força, mas Einstein veio com outra ideia, de que a gravidade é uma espécie de deformação causada por presença de matéria, massa. Então isso mostra que a ciência evolui. Agora, nós temos aí muitas confusões, né? Por exemplo, o pessoal fala em instituto de pesquisa no Brasil, já se imagina quem que vai ganhar a eleição, se imagina instituto de pesquisa sempre relacionado a questões de eleitorais, levantamentos estatísticos. Não são institutos de pesquisa. Isso é uma má colocação. Eles são, na verdade, órgãos que fazem levantamento estatístico para fins de eleição. Não são institutos de pesquisa na essência mesmo, vamos dizer assim, na condição mais importante dessa expressão. Essa expressão se refere a instituições como, por exemplo, o MIT, MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Esse é, sim, um instituto de pesquisa. Um instituto propriamente de pesquisa, onde se faz pesquisa científica. Então, também a questão do conhecimento, né? O conhecimento eu já havia falado aqui, mas o que é esse pensamento científico? O pensamento científico ele é muito guiado por essa produção de conhecimento científico dentro da comunidade científica. Então existe uma amarração, as coisas não são soltas. Não se pode, por exemplo, dizer algo sem que seja atestado, aferido pela comunidade científica. E quem é essa comunidade científica? É um conjunto de cientistas de vários países, não é de um único país. Então, quando se fala em questões científicas, tem que ter um pouco de cuidado e critério. Nós não estamos aqui dizendo que tudo que a ciência faz é correto. Existem coisas que a ciência produz que não são boas, existem coisas que são excelentes. Ninguém vai duvidar aqui, por exemplo, de uma vacina contra a poliomielite. Não, óbvio que não, contra sarampo, etc. As pessoas não duvidam da eficiência e de como foi bom.
mas é aquilo que eu disse, uma vacina não surge da noite para o dia. E que tipo de vacina, que tecnologias estão sendo utilizadas para produzir vacinas? Isso também tem que ser observado, né? Se são tecnologias novas que nunca foram experimentadas em seres humanos, isso também exige mais tempo ainda. Mais tempo para você ter certificação dessas coisas. É complicado. Isso tudo é complicado. Como começa uma pesquisa científica? Através de exploração. Então, a primeira coisa é ter um problema para ser resolvido. A pesquisa científica se propõe a resolver problemas, mas de uma forma bastante racional, usando princípios e métodos científicos. Então, nós temos alguns tipos de pesquisa, né, como a pesquisa exploratória, né, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Então, do nível mais básico até o mais profundo e complexo. Então, no caso de uma pesquisa exploratória, ela simplesmente vem a levantar os dados a respeito do problema, revisões literárias, bibliografias, artigos, que dá base a essa pesquisa. No descritivo, na pesquisa descritiva, você já procura relacionar os elementos, de tal forma a conduzir consequências, né, resultados. Você faz inferência sobre os dados, conecta esses dados, relaciona, cruza esses dados e consegue tirar e extrair novas conclusões. Né? Também eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem o método indutivo, o método dedutivo, não vou aqui entrar muito em detalhe, senão o vídeo fica muito longo. Mas nós podemos aqui também falar da pesquisa, no caso, a fundamental, que é normalmente usada no stricto sensu, que é para mestrados e doutorados, que é essa pesquisa mais ligada à explicação do que se está pesquisando os fenômenos, que é a pesquisa explicativa. Isso aí já é uma coisa bem mais robusta, muito mais rigorosa. Então, esse fundamento é que norteia, certo? Aí toda a atividade de pesquisa para a produção de novos resultados, sínteses. As pesquisas são transformadas em novos conhecimentos científicos. Esses conhecimentos são ensinados nas universidades, a priori é essa a ideia, né, de que sejam ensinados, e também para universidades que fazem atividades extensionistas, né, atividade de extensão. Isso é passado também na combinação de trabalho entre sociedade e universidades, ou as chamadas IES, Instituições de Ensino Superior. Fiz aqui um pequeno resumo, mas tem muito chão nisso daí. Eu só fiz uma abordagem ligeira para que as pessoas tenham uma noção de que o ensino também não para na graduação. Existe o que se chama pós-graduação. Existe a pós-graduação mais lato sensu, que é no sentido mais geral, que são um nível de especialização. Acima da especialização entram as áreas de stricto sensu, mestrado e doutorado, com também pós-doutorados e etc. É isso, pessoal. Então nós não podemos nem ir muito exageradamente contra, ser completamente, vamos dizer assim, um campo fetichista, né? Onde nada da ciência, o que a ciência fala, tem validade. Esse extremo não é bom. Também não podemos ser cientificistas, né? Ou seja, achar que a ciência pode resolver tudo e explica tudo. Isso também não é uma postura correta. Então, nós temos aí situações também de teorias da conspiração. Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem não foi à Lua. Quer dizer, esses achismos, né, eles existem. Ah, mas esse modelo da Terra plana, esse modelo da Terra redonda são modelos, ambos podem conviver, as pessoas têm o direito de pensar. É verdade, as pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas o fato científico é o fato científico. Aí por que eu afirmo isso? Pelo seguinte, quando você informa que a Terra ela é um esferoide, que é propriamente chamado de geoide, não é só uma afirmação leviana, existem muitas decorrências disso. Existem muitas situações científicas que estão correlacionadas. A questão de estações do ano, climáticas, é difícil de explicar a estação climática por outros modelos. É a questão de navegação de aviões pelo planeta, a questão de satélites, o movimento da Lua em torno da Terra, que é um movimento de rotação um pouco mais lento que o movimento de giro da Terra, o que explica fenômenos aí como, por exemplo, o afastamento da Lua em relação à Terra, efeitos de maré que também existem. Quer dizer, não é simplesmente afirma-se que a Terra é redonda e pronto. Não, não é assim que funciona. Existe todo um agregado de conhecimentos correlacionados.
Então isso é preciso ser levado em conta quando você faz uma afirmação. Por isso que essas teorias da conspiração não têm muito futuro, porque elas não têm embasamento, elas não fazem interligação de vários fenômenos, várias situações. Tá? Então eu estou aqui para desmistificar essas questões, humildemente falando sobre isso. Por exemplo, o projeto Blue Beam, a NASA está querendo projetar figuras no espaço. Por que a NASA haveria de gastar bilhões de dólares para fazer uma coisa praticamente inviável, impossível nos dias de hoje, uma tecnologia que seria absurdamente cara e que nem existe, para fazer projeções nos céus? Ora, então faríamos a partir do próprio chão? Por que envolver satélites em órbita? São situações assim, né? Olha o projeto lá, como é que eles chamam aí? É o projeto HAARP, né? Que é o High Frequency Active Auroral Research Program, que é um programa de desenvolvimento para estudos de alta frequência, né, na atmosfera. O pessoal já associa isso com provocação de sismos, né, terremoto, não sei o quê, maremotos, etc. Quer dizer, alguma coisa de fundamento nas teorias de conspiração, até eles baseiam-se em algumas coisas que podem ter consequência. Mas a maior parte é especulação, conjectura sem sentido. Né, coisas assim absurdas, né? Ou outras situações como ETs e OVNIs a todo instante. OVNIs até tem a todo instante, porque a definição de OVNI é objeto voador não identificado. Não ser identificado não significa ser um ET. Aí é que está. Muitas das vezes ele não é, ou seja, a maior parte das vezes não é. Não vou dizer que não existem ETs, a probabilidade de existir é muito grande, porque o universo é gigantesco, é colossal. Mas a mesma probabilidade deles existirem é inversamente proporcional a deles chegarem aqui. Né? Porque eles haveriam de descobrir que eles deveriam vir para cá. Essa é que é a pergunta. Com tantos lugares no espaço para irem. Então a dificuldade é recíproca. A intensidade é inversamente proporcional. Então as coisas têm que ser analisadas do ponto de vista racional. Né? Sem ceticismo demais, né? E sem fundamentalismo religioso também, ou sem exageros. Isso não leva a nada. Nós temos que ter uma postura, vamos dizer assim, racionais. Nós temos que ter um raciocínio próprio. Nós não podemos também sempre depender do que é passado para nós pelas mídias. Mesmo o que eu falo, você tem que pensar o que eu estou falando, se tem consequência, se vai ser bom para você. Certo? Eu como professor, sempre dei aulas na área de lógica, de programação. Os alunos perguntam, professor, me ensina como é que é essa lógica. Professor, correção, não ensino ninguém a pensar. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a pensar, você já sabe pensar. O que você pode fazer é aprimorar o teu raciocínio lógico. Ninguém ensina você a ter lógica, ninguém ensina você a ter raciocínio. Isso você já vem. O que nós podemos fazer é melhorar com técnicas esse uso das faculdades mentais. Eu queria deixar isso aqui como uma mensagem, né, de incentivo para vocês não ficarem descrentes de tudo, né, porque a gente vê muita coisa, muita informação, muita desinformação, a todo instante sendo bombardeado, a todo instante sendo bombardeado por informação e contra-informação. Né? Tem pessoas que acham que tudo é relativo, que a ciência, que o Albert Einstein provou com a teoria da relatividade, que tudo é relativo. Mentira! Isso não é verdade. Einstein se baseou, ele postulou que a velocidade da luz era absoluta. Pronto, já é uma coisa que não é relativa. Horas. Então as coisas não são todas relativas, nem todas absolutas. Existem coisas que são tomadas como axiomas. A ciência se baseia na axiomática. Ela é feita com base em axiomas, em postulados, em coisas que são tidas como verdades absolutas. Se nós não entendermos assim, então nós perdemos toda a referência, porque agora eu não posso definir isso porque vai ter 1000 definições. Se eu definir democracia como uma situação onde um povo que deve definir, que é a vontade da maioria de uma nação, se eu definir a democracia de forma rápida, simples, assim, por que vem uma outra pessoa e redefine ela com parâmetros completamente dicotômicos, completamente avessos a essa definição? Essa liberdade não é liberdade, isso é uma libertinagem. Ou nós tomamos critérios e assumimos aquilo que de fato é ou são as coisas, ou vai ser difícil, porque daí começa a balbúrdia e as confusões e toda sorte de falta de entendimento na sociedade, porque não existem regras, porque não existem conhecimentos que são tidos como base, fica tudo solto, fica tudo leviano. Era esse o meu recado para hoje, tá? Obrigado, até mais.
Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever nos canais. Já é inscrito no canal Bolsonaro 2022? Se não é, se inscreva. Se inscrevam também no canal do vlog do Alexandre. Se inscrevam também no Nossa Praça Israel. Os links estão na descrição desse vídeo. Inclusive estão de uma forma bastante organizada em links que vocês entram e tem todas as informações. Também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá? Eu sei que muitas vezes a gente não está recebendo as notificações por parte do YouTube, mas nós estamos pedindo para vocês também fazerem um cadastro, né? Nós temos um sistema de cadastro com nome e endereço de e-mail, né, de vocês, não endereço físico, eu digo só o e-mail, nome e nome do canal que vocês usam aqui no YouTube. Essencialmente é isso. Se quiserem participar da campanha das medalhas e dos títulos de Israel, basta vocês fazerem essas inscrições nos dois canais, ativando o sininho das notificações e fazerem o cadastro, certo? Nesse cadastro vocês já estão participando para concorrer gratuitamente, simplesmente se inscrevendo e preenchendo o cadastro, vocês já concorrem gratuitamente a uma das 12 medalhas e títulos que nós estamos colocando para sorteio. Em breve faremos os sorteios de medalhas, entendido? Agora, gostaríamos que vocês realmente se inscrevessem, porque além de vocês estarem assegurando o contato conosco, com a nossa equipe, vocês ainda participam desses sorteios. Veja que coisa interessante, tá certo? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês.